boa tarde para você que nos assiste. Nós falamos ao vivo aqui direto do plenário Mário Shows, onde daqui a pouco terá início a sessão de hoje, esta que é a quarta sessão ordinária de 2020. Você que nos acompanha já sabe, as sessões acontecem todas as terças e quintas-feiras, a partir das 5h30 da tarde, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara. Nas sessões de terça são votados requerimentos, indicações, moções e diversos. Já nas quintas-feiras, como é o caso de hoje, são votados projetos de lei, emendas, decretos legislativos e resoluções. Além aqui da TV Câmara, você também pode acompanhar a sessão ao vivo pela internet no site câmarasjc.sp.gov.br e nas redes sociais também pelo nosso Facebook. A programação completa aqui da TV Câmara você encontra no nosso canal do YouTube e tudo o que acontece em tempo real aqui no plenário você confere no nosso Twitter. Nós vamos agora para o intervalo e já voltamos. É a Câmara de São José, compromisso com a transparência e a cidadania. Convoco o senhor secretário vereador José Dimas para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes nesta sessão os seguintes vereadores: vereador José Dimas, vereadora Amélia Naomi, vereador Wagner Baleiro, vereador José Luiz, vereador Roberto do Eleven, vereadora Flávia Carvalho, vereador Robertinho da Padaria e vereador Lino Bispo. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a quarta sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos os presentes que não temos regimentais, a votação dos projetos será de forma simbólica. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador Marcão da Academia. Boa noite, senhor presidente, minhas diretoras, funcionários da casa, público presente, vereadores e vereadoras, público que nos assiste através da TV Câmara. Senhor presidente, apenas quero dar abertura aqui, quero fazer uma homenagem a dois amigos nossos que faleceram nessa semana. Primeiro é o senhor Armando Escobar Filho, pai do meu amigo Felipe Escobar, que é coordenador do Atleta Cidadão, do futebol do Atleta Cidadão. Deixa a sua esposa também, a Cristiane Fátima Ponte Escobar. Ele faleceu agora, dia 29, com 54 anos de idade. Então, eu quero aqui dar meus sentimentos também a toda a família, que Deus conforte o coração de cada um deles. Também, senhor presidente, quero aqui fazer uma homenagem também especial ao nosso diácono José Arantes Lima, que faleceu também nessa terça-feira, na noite de terça-feira, o diácono da Igreja Coração de Jesus, né? Um diácono que tanto fez por toda a comunidade, ajudou muito, batizou, fez casamentos, fez a sua missão mesmo. Ele e sua família trabalharam muito na creche Coração de Maria. Estivemos lá presente na missa de corpo presente, eu, vereador Ciborgue, vereador Lino Bispo. Nós estivemos lá com eles e a gente quer deixar aqui nossos sentimentos, que ele deixa 5 filhos. 5 filhos. Nós tivemos, graças a Deus, a honra também de homenagear a sua esposa, a Ana Maria Ramos Lima, que falecida. A gente pôde aqui, toda a casa, aprovar um projeto de lei de homenageá-la no nome de uma rua aqui em São José dos Campos. E quero deixar agora essa também homenagem a toda a família, onde eu protocolo agora, e vou pedir a inclusão para a leitura, um projeto de lei que eu estou fazendo junto com o vereador Sérgio Camargo aqui,
de denominar a creche municipal, que vai estar entre as ruas Maria Palmira Feira Ivo e Manuel Fiel Filho, lá no bairro dos Bosques dos Eucaliptos, que é o bairro que ele trabalhou muito, né? A igreja se situa lá, em a gente denominar o nome dessa creche como creche Diácono José Arantes Lima. Então, nós estamos protocolando esse projeto, pedindo para leitura no dia de hoje e agradecer por tudo que ele e toda a família dele tem feito pela cidade, pela comunidade, pelo ser humano. Então, a gente quer dar nossos sentimentos a toda a família, que Deus também conforte o coração de todos eles. Só comunicando o pessoal da galeria que a energia já voltou, portanto, o ar também, já daqui a pouco começa aí, então, gelar. Peço ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Proposituras novas a serem lidas, designação às comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para apresentação de emendas. Processo número 559/2020, projeto de lei número 13/2020, de autoria da vereadora Dulce Rita. Altera a lei número 9.874, de 30 de janeiro de 2019, que autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a instituir a Carteira de Identificação do Autista, CIA. Comissões: Justiça, Saúde e Educação. Rito ordinário, término do prazo para emendas, 13/2/2020. Processo número 579/2020, projeto de lei número 14/2020, de autoria do vereador Zé Luiz. Denomina a área verde localizada entre as avenidas Cidade Jardim, Rua José Otávio Franco Bittencourt e Rua Orlando Marciano Leite, no bairro Bosque dos Eucaliptos, na área verde João Fernandes Azevedo. Comissão: Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 13/2/2020. Processo número 691/2020, projeto de lei número 15/2020, de autoria do vereador Robertinho da Padaria. Denomina a Avenida D do loteamento Floresta, de Avenida Major Brigadeiro do Ar, Pedro Frazão de Medeiros Lima. Comissão: Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 13/2/2020. Processo número 738/2020, projeto de lei número 16/2020, de autoria do vereador Zé Luiz. Fica a Prefeitura de São José dos Campos autorizada a divulgar no site os animais disponíveis para adoção no Centro de Controle de Zoonoses. Comissões: Justiça e Saúde. Rito ordinário, término do prazo para emendas, 13/2/2020. Processo número 743/2020, projeto de lei número 17/2020, de autoria do vereador Zé Luiz. Autoriza o Poder Executivo a instalar placas informativas em todos os próprios públicos vinculados à Secretaria da Saúde do município de São José dos Campos, advertindo que, de acordo com a Lei Federal número 13.896, de 30 de outubro de 2019, os exames relacionados ao diagnóstico de neoplasia maligna devem ser realizados no prazo de 30 dias, no caso em que a lei especifica. Comissões: Justiça, Economia e Saúde. Rito ordinário, término do prazo para emendas, 13/2/2020. Senhor presidente, são esses os processos da leitura do dia de hoje. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. Obrigada. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara, pela internet, e todos os colegas servidores aqui presentes. Na verdade, eu vim aqui, presidente, para falar sobre um assunto que eu já até falei na terça-feira, sobre a questão do assédio,
nos ônibus. Falei de um projeto de lei que eu apresentei em 2017, o projeto 444, que ele prevê a criação de ações afirmativas, educativas e preventivas ao assédio sexual e violência contra a mulher sofrido dentro dos transportes públicos. O projeto inclui o treinamento de cobradores e motoristas para que eles possam saber lidar apropriadamente nessas situações, porque, pelos relatos que a gente tem tido, nem os cobradores, nem os motoristas sabem lidar com uma situação dessa, deixando a vítima mais constrangida. Né? Além disso, fixação de adesivos nos terminais, nos ônibus, contendo orientações acerca das medidas a serem adotadas, bem como peças publicitárias com essa temática. Além disso, a sugestão é que preveja a criação de um canal de comunicação, que eu até dei a ideia que nós já temos na cidade 156, de repente utilizar o 156 como esse canal de comunicação para que as mulheres possam denunciar no ato qualquer constrangimento ou abuso. A minha sugestão, senhor presidente, é que esse projeto é de minha autoria, mas eu gostaria que, de repente, todos os vereadores assinassem comigo esse projeto, para que a gente colocasse esse projeto em pauta para ser votado, com a assinatura de todos, né, com a anuência de todos, com o apoio de todos, colocando, sim, a nossa preocupação também com essa temática, que é a questão do abuso sexual no transporte coletivo. Então, eu estou aqui solicitando para que, de repente, na quinta-feira que vem, a gente possa votar nesse projeto, mas com a votação de todos os vereadores. Tá bom? Obrigada, senhor presidente. Obrigado, você, vereadora. Pode contar também com a assinatura dessa presidência aqui. Excelente ideia, excelente projeto. Será muito útil aqui para a nossa cidade. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, quero cumprimentar todos os servidores da ativa e aposentados aqui, as representações do movimento sindical, que não só dos servidores que estão aqui presentes, dizer para vocês que hoje eu estive na porta da prefeitura, na porta do Instituto, estive na porta da prefeitura às 10 horas, no ato contra a violência sexual, do abuso, mas eu estive da 1h, ao meio-dia, até 1h30, na porta do Instituto. E qual não foi minha surpresa? Que aqueles aposentados, vários aposentados, do antigo DSO, acho que aqui tem trabalhadores que lembram, né? Eles diziam, eu sou do DSO, sou merendeira, tal. Não tinha a informação da mudança do projeto. Aliás, teve um senhorzinho lá do Bengalar, quando eu contei para ele, mostrei quanto que era o desconto, porque ele me mostrou o lerite, o olho dele lacrimejou. Então, quero aqui levantar essa questão, porque o prefeito Felício tem dito nas rádios, que essa discussão, esse projeto não precisa de discussão. E nós estamos vendo que, principalmente daqueles que trabalharam a sua vida inteira na prefeitura, infelizmente ainda não estão sabendo e vão deparar, daqui a 2 meses, se votarem esse projeto a semana que vem ou a outra, se votarem a favor das nossas emendas, esses trabalhadores do DSO vão continuar isentos como eles estão hoje. Eu espero que as nossas emendas sejam aprovadas para que seja garantido a ele o direito, que aquela visão, eu tenho direito adquirido. Infelizmente, hoje, não mais com essa política. Então, portanto, está aqui um alerta a todos os sindicatos, para que a gente consiga chegar nos nossos... aqueles que não têm zap, né? Naqueles servidores que vão levar um choque. Eu já vi uma companheira aqui agora, no plenário, tive aí em cima, ela estava chorando. Conclua, vereadora. Já estou encerrando. Então, quero aqui perguntar a todos os servidores, quem aqui concorda com a proposta do prefeito, que levante a mão dessa reforma da Previdência. Levante aí, por favor. Quem concorda com a proposta do prefeito? Ninguém concorda com a proposta do prefeito, gente. Levante a mão. Quem é contra a proposta do prefeito? Eu formulei errada. Quem é contra a proposta do Felício com a reforma da Previdência, registrado aqui,
é bastante importante para que a gente aqui, os vereadores, nesse processo de discussão, tenha aqui a garantia do direito dos trabalhadores, que nós não tenhamos nenhum retrocesso aqui em São José dos Campos. Com a palavra, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, quero cumprimentar aqui a todos os servidores municipais presentes, a imprensa, todos aqui que nos assistem pela internet. Eu só quero falar à vereadora que me antecedeu que eu teria vergonha na cara de vir aqui e falar uma besteira dessa. Uma pessoa que, durante o governo deles aqui em São José, mais de 120 milhões de reais, foi o calote do PT, da prefeitura do PT, no Instituto. 127 milhões de reais, me corrige aqui o vereador. Muito obrigado, vereador. 127 milhões de reais de prejuízo. O seu governo deu no Instituto, deu calote no Instituto. E se esse governo não agisse de forma correta e coerente e seguisse pelo mesmo caminho do calote do governo PT, nós estaríamos hoje para mais de 450 milhões de reais de calote. Mas negativo, não é esse o nosso compromisso. Nós temos compromisso com a cidade, com o servidor, com as futuras gerações, com as futuras aposentadorias. Esse é o nosso compromisso. E tem que ter coragem de fazer isso. Coragem por quê? Muitos estão aproveitando, presidente, aproveitando esse momento para fazer cantoria política, covardia com os funcionários e mentindo para o povo. Mentindo. Tem que ter coragem. Absurdo. Vereadora, por favor, eu ouvi a senhora atentamente. Tem que ter coragem. Nós estamos no ano eleitoral. Você acha que o prefeito é maluco eleitoralmente de fazer um projeto desse se não tivesse uma adaga no pescoço dele vindo do governo federal? Esse é um projeto do governo federal que deixou para os estados e municípios legislar sobre as suas previdências, e se não fizer, incorre em risco de perder certificados. Vereador, conclua. Eu concluo, presidente, concluo. Isso é uma mentira. Esse governo que passou pela prefeitura deixou 306 milhões de dívidas e deixou ainda 127 milhões de calote no Instituto da Previdência. Não tem moral para falar do nosso governo. Eu quero só deixar bem claro aos senhores vereadores que esse projeto não está na pauta de hoje. Portanto, vou dar por encerrado essa matéria. Isso não está na pauta. Não, vereadora, a senhora já falou e o Juvenil falou, então não vou mais ceder com relação a esse projeto que não está na pauta. Então, esse assunto está encerrado, não consta na pauta de hoje. A senhora pode falar, se ela quiser falar sobre a pauta de hoje, senão não vou permitir nenhum vereador que se fale mais. Deixa bem claro, só isso. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Quero falar aqui que tem tem um requerimento assinado pelas 4 vereadoras, uma comissão para fazer a discussão do abuso nos ônibus. E quero dizer ao vereador que todo mundo que está aqui sabe que foi no governo da Ângela que veio o gatilho. E nós não vamos aceitar que tire o gatilho dos aposentados. Nós vamos lutar sim. E nós temos coragem, olho no olho dos servidores. Foi no governo da Ângela que veio a cesta de Natal. Então, aqui os direitos dos trabalhadores foram garantidos no nosso governo. Vereadora, por favor, vereadora. Por favor. Deixa eu só deixar registrado. O vereador, como ela falou, tinha pedido para não falar e ela falou, então o senhor fale agora e eu peço a gentileza que nenhum vereador mais venha falar desse assunto na pauta de hoje. Presidente, é essa podridão e é essa mentira que eu estou denunciando aqui. Presidente, é essa podridão e essa mentira que eu quero evitar aqui. Eles falam que vai cortar a cesta de Natal. Mentira! Eles falam que vai cortar o gatilho. Mentira! É mentira! Eles plantam mentiras nas cabeças das pessoas
e querem criar adeptos com isso. É mentira, vereadora. A senhora tem 8 mandatos nessa casa. 8 mandatos. Tenha vergonha, tenha atitude, tenha hombridade e termine a sua carreira de forma honesta e justa, vereadora. Pelo amor de Deus. Não minta para o povo, não minta para o povo. Com a palavra, o vereador José Luiz. Senhor presidente, boa noite a todos os servidores. Eu gostaria de dizer para todos que estão aqui, já que estão se falando de coragem, eu tenho coragem também de conversar com todos os servidores que quiserem ir no meu gabinete. Hoje recebi uma galera muito bacana que foi lá, nós sentamos, olhamos o projeto, debatemos, conversamos um pouquinho e eu não fico me escondendo também dos servidores. Então, qualquer servidor que quiser conversar comigo no meu gabinete, eu estou à disposição. Mas queria dizer o seguinte também, a cidade não tolera mais esse tipo de debate. Se falou aqui, se agrediu, mas não se falou do debate do projeto. É por isso, senhor presidente, que eu volto a dizer, nós temos uma base do governo forte, uma base de oposição, e que ficam se atacando. Agora, o projeto do servidor não se debate. Então, eu não, de forma alguma, eu vou entrar no debate do governo e muito menos da oposição para ter a minha posição em relação a esse projeto. Então, todos os servidores também estão à disposição para ir discutir comigo e lá eu explico. Quem esteve lá hoje no meu gabinete sabe muito bem da minha oposição, porque as pessoas acabam não sabendo a posição de cada um, e aí vai na onda, ou do governo ou da própria oposição. Obrigado, senhor presidente. Vai falar? Não. O que você quiser, menos sobre o projeto, vereadora. Depois a senhora vai ficar brava comigo. Agora está muito bem claro, tá, que esse projeto não está na pauta de hoje. Eu gostaria, por favor, só que respeitasse só isso. Nós vamos debater muito sobre esse projeto, vai ter o momento oportuno para isso, quando for votar o projeto. Todos os vereadores vão poder ter o seu direito de ir falar. Eu também vou querer falar. Quando for votar o projeto, também vou ter a minha fala. Eu quero me manifestar com relação a esse projeto, que eu acho importante para a nossa cidade e para o nosso país. Eu também vou me manifestar, mas quando o projeto estiver em pauta. E eu vou fazer isso também, pode ficar tranquilo. Com a palavra, o líder de governo, o vereador José Dimas. Boa noite, senhor presidente. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos constantes da pauta de hoje, por ser de conhecimento de todos os vereadores. Solicito ainda o adiamento por uma sessão dos seguintes processos. De autoria do vereador Roberto do Eleven, o processo 1208-2013, projeto de lei 44-2013, e também de autoria do mesmo vereador, o processo 79-77-2019, projeto de lei número 266 de 2019. Também, senhor presidente, a tempo, solicito a inclusão apenas para a leitura do processo de autoria do vereador Sérgio Camargo e também Marcão da Academia, o processo 747-2020, projeto de lei 18 de 2020. Obrigado. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura de mais alguns processos novos para a ciência dos vereadores. Processos número 747/2020, projeto de lei número 18/2020, de autoria dos vereadores Marcão da Academia e Sérgio Camargo. Denomina a creche municipal localizada entre as ruas Maria Palmira Ferreira Ivo e Manuel Fiel Filho, no bairro Bosque dos Eucaliptos, de creche IMI Diácono José Arantes Lima. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 13/2/2020. Em votação, a tramitação da emenda número 5 ao processo 14779-2019.
Vereadores favoráveis, permaneça como estão, e os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação da emenda aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação da emenda número 6, ao processo 14779-2019. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 5 votos favoráveis à emenda, senhor presidente. Tramitação da emenda. 5 votos contrários a essa emenda. Portanto, a tramitação está aprovada. Vou fazer novamente, então, aqui a pergunta aos vereadores. Em votação, a tramitação da emenda número 6, ao processo 14779-2019. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, e os contrários que se manifestem. 5 votos favoráveis. Portanto, então, a tramitação fica rejeitada. Com 5 votos. 5 votos, ela fica rejeitada. Foram 5 votos favoráveis, portanto, está rejeitado. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, vou pedir para a próxima votação seja nominal, porque a vereadora Dulce Rita elaborou 4 emendas ao projeto dos servidores públicos. E eu, claro, como o prefeito tinha prometido que o projeto ele ia tirar o rito de urgência, então o prazo dela estaria, sim, agora, não precisaria passar por essa situação. Como ele não retirou o prazo de emenda, ela agora precisa de várias assinaturas para a votação. Então, infelizmente, as emendas, 2 emendas da vereadora Dulce Rita já está incorporada, porque nós já fizemos, a bancada do Partido dos Trabalhadores, mas é importantíssimo que uma vereadora do PSDB faça a emenda a favor dos servidores públicos. Então, nós estamos votando aqui 4 emendas dos servidores, né, ao projeto de lei da reforma da Previdência, né, uma sobre a questão do escalonamento, para garantir, inclusive, a isenção para quem ganha até o teto de R$6.000, para que não tenha o desconto, porque isso, inclusive, na Assembleia já é assim, e aqui o prefeito quer tirar de todo mundo, acabar com a isenção. Então, nós aqui temos 5 votos, tivemos 5 votos a favor, que a vereadora faça as emendas no projeto que o prefeito mentiu, né? E é por isso que agora, infelizmente, nós estamos perdendo essa votação. Porque se ele não tivesse mentido, ela teria incorporado as emendas dela no prazo legal. Então, teve voto da vereadora Juliana Fraga, do vereador Wagner Balieiro, da vereadora Dulce Rita, do vereador Zé Luiz. Mais algum voto? Então, tá. Então, a vereadora e o doutor Elton, as 2 vereadoras querem, os 2 vereadores, o doutor Elton e a vereadora Flávia, querem o voto também a favor da emenda das emendas da vereadora Dulce Rita no projeto que os servidores estão aqui, da reforma da Previdência.
Suspendemos a sessão por algum instante para organização da pauta. Reaberta a presente sessão. Em votação, a tramitação da emenda número 7 ao processo 14779/2019. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, e os contrários que se manifestem. 6 votos favoráveis à tramitação do processo. Portanto, então, a tramitação está rejeitada. Com a palavra a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, eu gostaria de justificar o meu voto favorável à emenda que a vereadora Dulce Rita apresentou ao projeto. Aliás, defendo que todos os vereadores deveriam colocar emendas se o prazo não fosse de urgência. Quero aqui apresentar a planilha, porque ela está colocando a proposta que hoje funciona nos servidores, que é você ter a contribuição de 14%, mas quem ultrapassar o teto, pode passar? Aí, aqui, olha, o benefício abaixo dos valores, eu estou justificando, vereador, eu tenho 1 minuto, vou justificar aqui. Até 5.760 são isentos. A proposta dela é manter isso. Pode passar a outra planilha. Vai ficar... Se não votar a emenda dela, nós do PT temos essa emenda. O desconto é aquele lá. Quem ganha R$5.000 vai ter o desconto de R$660. Pode passar a outra, por favor? Quem hoje é acima do teto de 5.000, o desconto hoje, quem ganha R$7.000, que é professores, médicos, Conclua, o desconto vereadora. hoje, já encerrando, é 161. Passa. Como vai ficar esse... Agora, como vai ficar? Vai ficar de 7.000, se não votar ou a nossa emenda, ou da Dulce que perdeu agora, o desconto é de 871. Está errado. O projeto do prefeito está errado. O vereador Wagner, depois que encerrar as votações, vai falar por 25 minutos. Então, ele vai explicar e nós vamos poder dialogar com vocês. Mas era importante a votação e a emenda da vereadora Dulce Rita, sim. Quero aqui dizer que todos os vereadores deveriam fazer as emendas, porque eram mais democráticos e a gente poderia. Eu discordo de algumas, Conclua, mas essa vereadora. estou explicando por que nós votamos para incluir no projeto. Qual que é esse aqui? Em votação, a tramitação da emenda número 8 ao processo 14779/2019. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. 6 votos favoráveis à tramitação da emenda, senhor presidente. Portanto, a tramitação da emenda está rejeitada. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, essa emenda da vereadora muda o artigo 7º e ela propõe aqui uma proposta de escalonamento. Eu sou contra essa emenda. Votaria no dia contrário, mas é uma proposta para ser analisada. E para garantir que tenha não só o projeto do prefeito e as emendas do PT, seria importante que não só ela, mas como os outros vereadores propusessem uma emenda. Então, nós votamos aqui a proposta a favor que o debate da emenda do escalonamento esteja no projeto. Então, infelizmente, também aniquilaram essa emenda, porque eles querem votar o projeto único do Executivo. Então, é por isso que tem que melhorar a mobilização.
Justificativa de votação, vereador José Dimas. Senhor presidente, justificando o nosso voto da não tramitação de algumas emendas, né? Nós gostamos de discutir e, por que não, fazer emendas com mais vereadores. Nós estamos ainda em discussão. Alguns servidores nos procuraram e têm emendas justas, como clarear o texto sobre o gatilho, sobre o 13º, até o valor das pensões, e nós faremos, mas o faremos em conjunto. Isso é a diferença de alguns que pensam só neles. Paciência. É da nossa base, mas infelizmente não aguenta pressão e quer jogar para a galera. Isso é muito fácil. É muito fácil. Então, nós vamos apresentar emendas justas e é isso que o PT gosta. Infelizmente, muita gente veio a essa casa e vai ter a emenda aprovada, mas será aprovada por apresentação de vários vereadores. Então, quero dizer aqui, justificando o voto, porque nós queremos, depois disso tudo, apresentar, aliás, emendas que tenham um amparo legal, até porque as emendas protocoladas fora do prazo talvez não tivessem uma consistência jurídica. Vereadora, com licença. O prefeito não tivesse mentido, o prazo era agora. Preciso ler a lei direitinho para saber se o prefeito é mentiroso ou não. Né? Você foi junto. Viu? Com ele. Você e ele foi lá falar que ia mudar o prazo. Posso falar? Então, senhor presidente, quero agradecer esse momento para justificar o nosso voto. Então, voto de quem quero ver depois, né? Eu quero pedir à vereadora Dulce Rita que assine com a gente a emenda depois. Serão praticamente quase iguais às suas, mas terá um valor da base que apoia o vereador, o nosso prefeito Felício Ramotti. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu queria só dizer para o vereador que me antecedeu que eu simplesmente estava cumprindo meu papel de vereadora de legislar. E que essas emendas foram arduamente trabalhadas com muitas pessoas, com muitas mãos, e que, sendo rejeitada, não impede nada que eu possa votar nas emendas que vêm aí com mais assinatura de outros vereadores. Mas eu queria falar aqui das emendas pelas quais eu trabalhei. Uma que está referendando todinha a PEC do 103, que veio do Ministério. Eu não posso estar referendando eu mesmo. Se eu estou referendando toda uma PEC de cabo a rabo, então não poderia estar fazendo alterações. A outra que seria mantido o teto, a isenção para o teto que já está vindo aqui do regime geral da Previdência Social, que é do INSS. A outra que está dando aposentadoria, o desconto da pensão, não de 100%, de 50%, mas para 80%. E, finalmente, outra que estou escalonando o pessoal que tem o teto, que teria isenção, que fosse escalonada por conta da situação do Instituto, que a cobrança fosse escalonada para dar tempo dos funcionários se planejarem com a sua vida financeira e não pegar o desconto de 14% de uma vez só. Mas, infelizmente, perdi, mas eu fiz meu papel aqui dentro dessa casa e muito me honro. Com a palavra, o vereador José Dimas. Senhor presidente, apenas para fechar essa conta, eu quero reforçar e esclarecer que eu havia solicitado à vereadora Dulce Rita que, gentilmente, pudesse retirar as emendas e nós votaríamos, assinaríamos em conjunto, o que não foi aceito, que eu pedi gentilmente para retirar. Eu tenho, infelizmente, acontece isso, mas eu quero pedir aqui para incluir para votação, e para leitura e votação, um documento das vereadoras Dulce Rita, Juliana Fraga e vereadora Flávia Carvalho, um requerimento. Desculpe, a Amélia, que é a autora que começou a puxar essa comissão.
Então, nós concordamos exatamente com essa comissão e o número do processo é o 753/2020 e o número é 237/2020. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneça a comissão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura do processo para a ciência dos senhores vereadores. Processo número 753/2020, requerimento número 237/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi. Vereadores Amélia Naomi, Dulce Rita, Juliana Fraga, Flávia Carvalho. Requer nos termos regimentais, conforme o disposto do artigo 70A, que seja criada a Frente Parlamentar contra o Assédio Sexual nos Transportes Coletivos no município de São José dos Campos. Somente, senhor presidente. Em votação, o requerimento 237/2020. Vereadores favoráveis, permaneçam a comissão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Com a palavra o vereador Wagner Balheiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, todo o público aqui presente, servidores, aposentados da ativa, toda a imprensa, os que nos acompanham pelas redes sociais. Queria só registrar e parabenizar a iniciativa de requerimento por parte das vereadoras nessa campanha contra o assédio nos ônibus, dizendo que a prefeitura ela precisa ampliar a oportunidade de divulgar nos ônibus cartazes, faixas, informações relacionadas a direitos da população, né, disques denúncias, telefones úteis. Nós fazíamos bastante esse trabalho. Infelizmente, eu que tenho andado algumas linhas de ônibus aqui, tenho visto que falta, nos últimos tempos, campanhas que sempre eram feitas nos ônibus, adesivos, informações. Então, aproveitando o requerimento que foi aprovado por unanimidade, que essa campanha ela aconteça, mas que a gente volte a ter também nos ônibus os informativos, os adesivos que estão sumindo. Simplesmente tiraram essas informações que eram muito úteis para a população. Inscrito para falar no grande expediente, vereador Wagner Balheiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, de maneira especial a todo o público aqui presente, parabenizar pela movimentação, pela luta, pelo exercício de cidadania que está sendo feito desde quando esse projeto foi colocado em dezembro, véspera de Natal, um projeto que ele é terrível para o servidor. E aqui quero lamentar, começando aqui pelo colega vereador do PSDB, que fez um embate aqui junto com a Amélia aqui num período, com relação a números, dados. Caro vereador, estude mais. Não fale mentira. A mentira partiu de você. E vou dizer por quê agora, com muita clareza. A primeira coisa, nós tivemos, ao longo de muitos anos aqui, no Instituto do Servidor, a primeira vez nos anos 90, redução unilateral da alíquota de contribuição patronal por parte do governo do PSDB. Foi votado na Câmara lá nos anos 90. Reduziu em 50% durante alguns meses a contribuição patronal. Isso foi votado. Foi votado na Câmara Municipal. Depois, já no governo do Eduardo Cury, também houve isso. Houve, aliás, naquela época a gente, inclusive, alertou. Em 2005,
contribuição patronal era de 20%, foi reduzida para 18,67% em 2005 e foi até 2009 com esse valor. Essas reduções de contribuição patronal, ela causa impacto no Instituto do Servidor. São consequências de agora. Da mesma maneira que quando houve a separação de grupos, grupo 1, que é da maioria, acho que quase 100% das pessoas que estão aqui são do grupo 1, e do grupo 2, para os servidores que, a partir de 2011, entraram na prefeitura, na Câmara, estão no grupo 2. Os demais estão no grupo 1. Esse grupo 1 não entra mais nenhum funcionário. Então, ele tem que ter o investimento do próprio patrimônio, o investimento do Instituto, a rentabilidade desse patrimônio do Instituto, ele precisa garantir a aposentadoria de todos que estão nesse grupo 1. Quando houve a divisão, nós tivemos ali um saldo excedente, uma conta excedente, que é sempre criada quando o Instituto ultrapassa a meta de rentabilidade, que na época era IPCA mais 6%. Atualmente é IPCA mais 5,5%. Essa conta excedente, quando ultrapassava a meta de investimentos e de correção, ela poderia ser utilizada, nessa conta excedente, quando, no momento que você não tinha a rentabilidade adequada, você colocar o recurso dessa conta excedente. Essa é a parte que é do aporte, quando a despesa fica maior que a receita. E essa conta excedente, você utiliza esse dinheiro para colocar ali. Essa conta excedente, ela foi sendo utilizada, ela acabou esse recurso no final de 2015. Ela acabou esse recurso no final de 2015. Exatamente, final de 2015. Então, daí, 2016, não tendo recurso da conta excedente, em tese, entraria o aporte, que seria colocar a diferença entre receita e despesa, né, por parte da prefeitura, que de fato não foi realizada em 2016, não foi realizada em 2017. O governo atual também nunca pagou. E o que foi feito? Foi juntado todo o débito e fez um parcelamento junto ao governo federal em 200 prestações. Agora que está pagando, vai demorar 20 anos para terminar de pagar isso, né? E qual que foi a solução colocada para pagar o aporte depois de março de 2017 e que foi alvo de debate aqui nesta Câmara? Não é que essa prefeitura está pagando, ela não está pagando. Ela jogou a conta para o Instituto pagar. É importante deixar claro isso daí. O que foi feito? 2/3 do rendimento do Instituto estão sendo utilizados para pagar aporte. Não é o prefeito que está pagando, é o próprio patrimônio do Instituto que está pagando o aporte. É isso que está acontecendo. Foi lei votada aqui. Então, se quer fazer debate com informação, com clareza de dados, faça usando as informações de votações que nós já tivemos aqui nesta casa. Não precisa inventar, não precisa ficar fazendo firula, não precisa enganar o servidor, porque o servidor sabe o que está acontecendo. Houve um projeto que veio para esta casa, colocando uma série de mudanças que estão muito além daquilo que é solicitado na legislação federal. A história do gatilho, ela está colocada nesse projeto. Isso não tem lá na legislação federal, até porque gatilho é uma das conquistas que São José dos Campos tem para o servidor, que é uma das poucas cidades que ainda tem gatilho. E aqui tem uma política de implementar o gatilho para o aposentado. Essa política do gatilho para o aposentado é uma questão municipal. Isso não está na lei federal, mas está aqui nesse projeto que está sendo colocado aqui. Não precisava, está colocado aqui. A questão da pensão, da maneira como ela está colocada, também não precisava, está colocada aqui. A questão da alíquota. Vamos falar bastante dessa questão da alíquota. Eu tive a oportunidade de procurar e pesquisar e ficar lutando aqui para achar informações sobre essa questão da alíquota em outros municípios. Porque nós temos no Brasil mais de 2.000 municípios que têm regime próprio. 2.000. 2060, em torno de 2060, regime próprio. E não está fácil de achar municípios que já fizeram alguma reforma. São poucos os que fizeram, poucos, muito poucos, né?
ou porque estão aguardando o que vai acontecer na história da PEC paralela, que a PEC paralela está querendo colocar a discussão do Estado, para depois do Estado ver se vem automático para o município. Alguns devem estar usando essa estratégia. Ou porque não vai mudar, ou porque vai fazer depois, enfim, são poucos. Mas eu tive a oportunidade de ver dois que fizeram. São Bernardo do Campo e a cidade de Santos. Nos dois, a questão da alíquota para o aposentado, a alíquota para o aposentado, ela é somente cobrada acima do teto do INSS. Ela não é cobrada a partir de salário mínimo. Cidade de Santos e cidade de São Bernardo. Em alguns lugares até escalonado. Nos estados que votaram, somente o estado de Alagoas fez a alíquota para aposentado a partir de salário mínimo em 14%. Todos os demais estados que já votaram, que já fizeram lei de reforma, não tributaram o aposentado da maneira como está sendo feito aqui. E nos estados que ainda estão em discussão, vou dar o exemplo aqui de São Paulo. Em São Paulo, por exemplo, que é uma reforma que a gente tem que acompanhar, porque ela é prejudicial ao servidor, muito prejudicial ao servidor. Ela coloca, vou ler o artigo, ela coloca aqui, os aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo, inclusive suas autarquias e fundações do Poder Judiciário, Poder Legislativo, Universidade, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública, contribuirão 14% incidente sobre o valor da parcela de proventos de aposentadorias e pensões que supere o limite máximo estabelecido no regime geral de Previdência Social. A alíquota somente acima de R$ 6.101, ou seja, só acima do teto do INSS. Está aqui e está na maioria dos estados. A própria legislação federal, na emenda constitucional 103, ela coloca que a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre proventos de aposentadoria e pensões que superem o salário mínimo. Poderá é diferente de deverá. É muito diferente. Então, aqui você pode trabalhar uma proposta diferente. A conclusão que eu chego com isso tudo aqui é que, comparando com qualquer outra cidade, comparando com qualquer outro estado, onde está tendo legiões de servidores fazendo o debate, que São José dos Campos está apresentando a reforma mais danosa do Brasil. A mais danosa do Brasil. Numa cidade que não tem uma realidade dessa. Ou alguém duvida aqui da capacidade do nosso instituto, ou não vê a diferença que é o nosso instituto, inclusive para as realidades que a gente conhece de Rio Grande do Sul, do estado de São Paulo, de outros lugares, que tem situações muito piores que aqui. E mesmo com situações muito piores que aqui, nós não vimos uma situação tão danosa como essa que está sendo colocada aqui. Que me leva a crer que o motivo de fazer isso é puramente uma situação de querer fazer arrecadação em cima do trabalhador. De querer fazer caixa em cima de contribuição de aposentado, que é um absurdo. Nós pegamos aqui exemplos, eu estou aqui com os exemplos de vários locais. Está aqui as notícias, e não precisa ir muito longe, não. Se você pesquisar na internet, pesquisar em várias informações que nós temos aí no dia a dia, vocês vão ver essas informações. Nós temos 60% dos aposentados do Instituto ganhando menos que o teto do INSS. Se aprovar a medida que o Felício está querendo colocar aqui nessa casa com relação à contribuição do aposentado, nós vamos ampliar em até R$ 707 o desconto do aposentado. É um confisco, é uma retirada de recursos de salário do servidor que a gente tem que evitar. E faz isso sem apresentar estudos, sem apresentar informações. A Câmara aqui ficou nessa situação aqui debatendo e vai ver se não vai a emenda, se coloca a emenda para tramitar. Eu votei favorável à questão da tramitação das emendas, de autoria da vereadora Dulce Rita, porque nós precisamos fazer o debate. E para fazer o debate, minimamente deveria vir informação, coisa que não vem nesse projeto. Fala-se tudo isso aí, parecer jurídico pedindo os estudos não aparecem. Os estudos não aparecem. A resposta dada pelo prefeito, num documento pedido pela comissão aqui, fala que com base em alguns estudos, eles definiram 14%.
Cadê os estudos? Apresenta os estudos. Quando não apresenta os estudos, na resposta do prefeito, colocou lá quem era para apresentar os estudos. Cadê os estudos? Por que não veio junto? Qual o problema de vir? Qual é a dificuldade de mostrar os números? Quando mostrar os números, nós podemos mudar essas alíquotas. Eu tenho certeza disso. As alíquotas, esses valores, tudo isso aí pode mudar. Em todos os lugares que a gente viu essa discussão, não está fazendo uma coisa tão draconiana e pesada contra o servidor. E da mesma maneira que os números já disponíveis dentro do portal de transparência, dentro do site do Instituto, colocam outra situação com relação à questão dos cálculos atuariais, com relação aos equilíbrios financeiros e as informações em relação à saúde financeira do Instituto. Mostra uma realidade completamente diferente. Completamente diferente. O que a gente precisa é, por exemplo, não deixar acontecer o que aconteceu, por exemplo, no ano de 2018. O que aconteceu com o rendimento do Instituto no ano de 2018? Por que foi o único ano que ficou negativo entre despesa e receita, incluindo os rendimentos no ano de 2018? Isso precisava ser explicado. Por que não explicam? Porque isso interfere. Ficou negativo em 2018. Tá? Então, todas essas informações que estão sendo colocadas aqui e todos os estudos que estão mostrando, colocam o seguinte: pela própria emenda constitucional, não há obrigação de fazer a partir de um salário mínimo. Você pode, conforme a saúde financeira do Instituto, mas não é uma obrigatoriedade. São José não precisa fazer isso, não precisa confiscar recursos dos nossos aposentados e principalmente de pensionista, porque aqui, além de querer fazer a pensão, está querendo colocar a alíquota de 14% em cima de pensionista. Isso é uma desumanidade. Da mesma maneira, nós temos aqui a questão das alíquotas. A emenda constitucional 103 está aqui, artigo 11, vários parágrafos. A alíquota pode ser diferenciada. É possível, pelo que está na emenda constitucional, também está aqui. Dá para se discutir isso. É necessário apresentar as informações e trabalhar um outro processo aqui. Não dessa maneira. Essa maneira é uma maneira só que visa arrecadar as custas de aposentados e de servidores. Por que a Prefeitura também, diferente de alguns lugares que eu vi, não também aumentou a alíquota patronal? Se quer aumentar a alíquota do servidor da ativa de 14%, a alíquota patronal tem que aumentar para 28%. Assim como aconteceu quando foi 10%, quando foi 11%, 12%, 13%. Aumentou a alíquota, aumentou o patronal. Não ficou parado dessa maneira. Então, por isso, fica aqui essas observações. Nós estamos analisando outros itens aqui da Constituição Federal. Se continuar dessa maneira, tem um compromisso nosso que nós também vamos, além de lutar aqui para não deixar isso acontecer, nós vamos judicializar essa questão, porque o que está sendo colocado aqui é uma situação de retirada de recursos daqueles que ganham menos. Uma parte aqui para a vereadora Juliana Fraga. Obrigada, vereador Wagner. Na verdade, eu só quero reforçar aqui algo que o Wagner já falou, o vereador já falou. Ontem esteve algumas servidoras no gabinete, hoje esteve novamente colegas que trabalharam comigo na creche, ADIs, preocupadas, né, querendo entender realmente. Eu acho que explicou muitíssimo bem, a gente já tem falado, mas eu vou reforçar, porque é dúvida ainda de muitos. Faço parte da Comissão de Justiça, então, a Comissão de Justiça e de Economia pediu várias informações, veio algumas respostas evasivas, né, umas respostas sem responder, de fato, sem mostrar o cálculo, sem mostrar os dados, e então, até mesmo para dar o parecer, impossível, algum vereador que for dar o parecer com aquelas respostas, embasar naquelas respostas, realmente é para enganar, né? Agora, quero responder aqui a Joana, a Maria, que ou está aqui ou está nos assistindo, que veio questionar exatamente isso. Então, o que acontece? Vou responder diretamente para ela e vai servir para outros. O Wagner falou muitíssimo bem. Hoje, os servidores que pagam, contribuem acima, os que recebem acima de 6.101, né, que é o teto do INSS, e contribuem com 13%. O que veio para nós?
mudar a alíquota, em vez de 13%, ser 14%, e para todos os servidores, para todos, inclusive, Joana, Maria, para vocês também, né, que recebem, como elas falaram, mais ou menos R$ 3.500, o que é injusto. É bem diferente daqueles que recebem acima de 6 e aqueles que recebem 3.000, que tem muitos servidores que recebem esse teto. Então, o que elas estavam questionando é exatamente isso. Ganham pouco, já gastam muito, ganham pouco e vão ter que ainda agora contribuir com 14%. É esse o projeto que o prefeito mandou. Então, explicando que, infelizmente, nós não queremos, é lógico, não queremos, é isso que a gente tem debatido. E a lei federal, como o Wagner mesmo falou, não obriga. Não obriga. Se alguém falar aqui que é uma obrigação do presidente, da lei federal, não. Poderá, se o prefeito quiser. E o prefeito está querendo realmente cobrar de nós, servidores. Tá? E quanto à questão, o debate que teve hoje sobre a questão do gatilho, do 13º, na verdade, não é que nós estamos jogando para o servidor, jogando para a plateia, para fazer confusão. É porque no projeto não está claro. Então, se não está claro, há interpretações diversas. Há, sim, a preocupação de, lá na frente, nós perdemos esse direito do gatilho e a questão do 13º, né, dos aposentados e pensionistas. Então, o que também nós queremos é que há na lei, que esteja na lei, claramente, que não vai mexer no gatilho e nem na aposentadoria, nem no 13º dos aposentados e pensionistas. Obrigada, vereador Wagner. Deixar aqui também uma parte agora para a vereadora Amélia. Queria complementar uma informação que já foi registrada na imprensa e está nos autos do processo, que é as falhas apontadas pelo parecer jurídico da nossa Câmara Municipal. Não foi apresentados os cálculos autoriais e demais estudos, como o próprio Wagner registrou. Não foi apreciado pelo Conselho Administrativo do Instituto. Não teve audiência pública. Por isso, também defendo a posição do sindicato, que é pela retirada do projeto. E eu quero apresentar de novo a tabela. Por favor, o nosso técnico daqui, ó, a tabela dos descontos. Vamos lá? Tá fácil? Se tiver difícil, passo depois. Pode passar a tabela. Nós imprimimos essa tabela e passamos aí para vocês. E é importante vocês aprenderem a fazer a continha. Pega o salário, o bruto. Entendeu? Pega o bruto, põe o desconto. Então, hoje, a isenção é 0,0, é isento. Pode passar? Como vai ficar? Você pega o salário, desconta o salário mínimo, que é 1.075, 1.045, o que sobra, que é 1.229, que é da primeira planilha do lado de lá, você calcula 14%, tá? Aí vai dar o desconto, que é 187, que eu estou falando ali de cima, o valor descontado. Então, nós colocamos essa planilha aí, divulgamos, nós vamos colocar, a partir de amanhã ou depois, nas nossas redes sociais, tanto minha como do Wagner e da Juliana, para vocês aprenderem e explicar para todo mundo que não acredita. O aposentado do DSO, que ele fala que é DSO, ele acha que é direito adquirido. Não, dona Amélia, é direito adquirido. Eu falei, pois é, direito adquirido, mas a legislação está mudando e o senhor vai ter que reagir. É muito difícil, dá até pena, porque as pessoas estão doentes, né? Estão envelhecidas e hoje são arrimos de família, são eles que sustentam a casa. Então, eu espero que essa tabela e a nossa emenda que está aqui seja garantido como é até hoje e como Wagner disse, é o que está na Assembleia Legislativa, é que está em outras cidades. O prefeito Felício fez a pior reforma, pior que a do Bolsonaro, porque está tirando de quem não precisa. Então, Wagner, parabéns pela sua intervenção. Obrigado.
gostaria de reforçar isso, né? Eu tenho feito muito essa questão da comparação, de acompanhar com o jurídico as informações, a interpretação dessas mudanças. E, de fato, a questão está muito clara já para mim, que não há a necessidade, pelas legislações que já foram feitas em vários locais, a necessidade de fazer o desconto, a implantação do desconto em cima do aposentado até o teto do INSS. Isso é um confisco do dinheiro do aposentado, no valor de até R$ 700. É um absurdo isso não pode acontecer. E nós temos diversas legislações que já mostram isso, e vai ser dever nosso aqui, independente de lado, A, B, C ou D, tomar posição. Não ter muro, é tomar posição. Tomar posição e ter clareza de que a gente não pode sacrificar trabalhadores que fizeram a história no nosso município, trabalhando 30, 40 anos no município de São José dos Campos, e agora ter todo o seu direito merecido de aposentadoria sendo retirado parte desse direito por medidas que sequer estão vindo apresentadas ou acompanhadas de estudo. Isso não pode acontecer, e nós temos alternativas para isso. Depois que eu termino de falar aqui, aí vem, é porque não é isso, é porque é balela, é porque... Olha, queremos fazer o debate, e o debate ele tem que ser feito com dados, com número, com planilha, com documentos, estudando a legislação, fazer de maneira séria. Ficar aqui vindo e falar, é porque é mentira de um, é porque não sei o quê, é porque fulano está falando as coisas, mas no passado era assim, no outro era assim. Falei, pode discutir passado, pode discutir qualquer informação, mas vamos conversar de uma maneira a preservar o direito. Quer fazer um debate aqui de defesa para cá, ataque para lá? Tem que ter um único objetivo: preservar o direito dos trabalhadores, dos aposentados e dos servidores. Será que é esse o objetivo que realmente está acontecendo nesta casa? É uma pergunta que tem que ser feita para todos os colegas aqui. É para defender e ajudar também os trabalhadores? Porque a legislação permite várias discussões sobre esse assunto, e muitas delas podem tirar grande parte dessas medidas terríveis que o atual prefeito está trazendo aqui para esta casa com esse projeto, que eu digo e reforço, é o pior projeto de reforma de previdência do Brasil. Pode comparar com qualquer outro lugar. Não tivemos em nenhum lugar um projeto tão danoso para o servidor como o que foi apresentado aqui na cidade de São José dos Campos. Quero passar os trabalhos da mesa para o vereador Marcão, da Academia. Inscrito para falar no grande expediente, tempo de 25 minutos, o vereador José Dimas. Senhor presidente, caros vereadores, público presente, para quem pensa que serviço público é fácil, e para quem valoriza o serviço público, ser vereador também é um serviço público. Para mim é um propósito, uma missão. E dinheiro público é sagrado. Senhor presidente, esse projeto de lei número 19, de 2019, de autoria do Poder Executivo, é de se perguntar, primeiro, é preciso? É urgente? É necessário? No ano eleitoral, será que o prefeito não pensou que isso poderia perder votos? É claro que, se dependesse do prefeito, não faria isso. Aliás, ele já manifestou isso. Se não precisasse, não faria. Segundo, já que é uma imposição de uma lei federal, de uma emenda, então que se faça para
o mínimo possível. Então, o que se está propondo hoje nada mais é do que uma continuação do que nós, vereadores da base, nós viemos conversando, dialogando, e iremos propor uma emenda que realmente possa corrigir a falta de clareza que existe em alguns artigos, principalmente no que se tange ao gatilho, que é uma lei municipal, direito adquirido, e jamais nós queremos prejudicar. Então, nós iremos fazer uma lei para ter clareza no gatilho. E iremos assinar todos os vereadores. Lamentavelmente, alguns querem ter os louros sozinhos. Nem o PT fez emenda separada. Todos os vereadores do PT assinaram em conjunto. Isso é louvável. Por isso que nós queremos assinar as emendas justas, inclusive emendas que garantam também a questão dos pensionistas, do 13º. Com referente à alíquota, isso é uma questão, não precisaria colocar essa alíquota, aliás, a alíquota pode ser de 14 até 20 e poucos. E o mínimo que a emenda remete, o mínimo é o 14%. Lamentavelmente, vai incidir naqueles que até hoje não são descontados. Por que não dizer, hoje não tem a colaboração. Hoje temos 9.000 servidores ativos, 9.000 servidores ativos e 5.000 servidores aposentados e 900 pensionistas. Dos 5.000 aposentados, metade não contribui. Metade não contribui. Seria bom que ninguém contribuísse. Seria bom que todos não precisassem contribuir. Não seria ótimo, excelente? Mas dinheiro não tem coração e é preciso, como um filho que acha que pode dar cheque, gastar, um dia a farra acaba. Não desses pequenos que ganham poucos, não desses que ganham até 3, 4, 5 mil. Estou dizendo também dos Marajás de São José dos Campos. Mas não são muitos. Mas não são muitos. Nós temos e vamos apresentar em breve quanto ganha e quem são aqueles que ganham. Nós vamos mostrar isso para os senhores e você. Aliás, é uma obrigação do Instituto apresentar quem tem os maiores salários. E seria bom aqueles que vão pedir para não ter descontos, perguntar, espera aí, será que um dia não vai faltar dinheiro nessa conta? Então, nós, com muita consciência, muita responsabilidade, difícil, mas queremos tomar uma decisão, até porque daqui a 5 anos ou mais, nós teremos que rever tudo isso. E digo mais, o ano que vem teremos outras mudanças, que vai mexer em todo o processo de aposentadoria e no processo dos benefícios. Embora não pareça, mas um benefício, outro benefício, não é? Vai furando e vai esvaziando, a caixa d'água vai esvaziando. Água mole e pedra dura, tanto bate que acaba a água. Seria tão bom se nenhum aposentado pudesse contribuir com nada. Seria tão bom se todos só recebessem. Mas isso, infelizmente, não pode acontecer. E quero dizer mais ainda, e não é justo a população, mais de quase 700 mil habitantes, tirar da saúde, tirar da educação, para aportar ao Instituto. Não tem problema. Fique tranquilo, a responsabilidade é nossa. Vocês sabem que o PT
o PT sabe muito bem que é difícil fazer o aporte necessário, não conseguiu fazer. É difícil. É difícil tirar o dinheiro da saúde, é difícil tirar o dinheiro da educação, e deixou 150 milhões sem passar para o Instituto, por quê? Ele iria retirar da saúde? Ele iria retirar da educação? Então, parabéns ao prefeito Carlinhos de Almeida, que não retirou, porque... Mas depois, o Felício repassou. E esses 150 mil virou depois, milhões, virou 170. Agora, a prefeitura está quite, não deve mais. Mas o remédio não será fácil. Às vezes o remédio é duro. Mas nós queremos mais informações. E aqui eu agradeço o vereador Elton também, que, sabiamente, conosco vai assinar as emendas necessárias. Nós pedimos algumas informações, nós da Comissão de Economia. Eu quero dar uma parte ao vereador Sérgio, que, como eu também, nós queremos votar essa lei com muita consciência, responsabilidade, e vamos fazer o máximo possível, até o último instante, para não votar uma lei, para não deixar de assumir a nossa responsabilidade, para não acontecer o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro e em outras cidades. Por favor, vereador Sérgio Camargo. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Zé Dima. Só queria trazer uma informação para todas aquelas pessoas que nos acompanham aqui na galeria, ou através da TV Câmara, através do site. Vereador Sérgio, você poderia usar esse microfone que está com ele está melhor o funcionamento dele. Por favor, obrigado. Então, só queria trazer informação para aquelas pessoas que estão nos acompanhando aqui na galeria e também ou na TV, ou através do site, né, nas redes sociais, que a Comissão de Economia se reúne mais uma vez para pedir mais informação para a Prefeitura a respeito do projeto. Eu acho que é importante a gente ter informações para poder dar os nossos parecer com seriedade, com responsabilidade. Então, nós estamos pedindo aqui na noite de hoje, entregando ao presidente, que a Prefeitura envie para nós a demonstração do salário dos ativos e inativos, dividido por faixa de contribuição e pelo valor do salário. E também o esclarecimento, né, da conta que ficará com a alíquota de 14% ou com a alíquota escalonada, assim como estava dizendo o vereador. Nós sabemos que a lei ela tem uma prerrogativa de fazer uma alíquota de 7,5% a 22%. Nós acreditamos que seja mais justo cobrar menos de quem ganha menos e mais de quem ganha mais. Então, a gente está pedindo o estudo da Prefeitura com esses cálculos, para saber o resultado para o Instituto desse escalonamento e da faixa igual, uniforme para todo mundo. Tá? Então, são dois pedidos que a gente vai entregar para o presidente da Casa, para enviar para a Prefeitura, e aguardamos aí a resposta do Executivo. Obrigado, senhor o vereador Zé Dimas. Vereador Sérgio Camargo, também um grande estudioso aí das leis que chegam até esta Casa, assim como outros vereadores, mas seria o ideal fazer a alíquota progressiva. Mas a mesma emenda, ela já traz uma tabela fixa que realmente ela não socorre a questão do déficit. E eu até questionei ao Instituto, que está na página do site do Instituto, um relatório que lá na página final está dizendo que o grupo 2, que é o plano financeiro, o grupo 1 é o plano, aliás, o grupo 2 é o plano previdenciário e o primeiro é o financeiro. E que já está marcado, está um equilíbrio técnico. E eu indaguei, equilíbrio técnico significa déficit ou não? Sim ou não? Porque hoje o Instituto é saudável, tem um patrimônio invejável, se não for o segundo ou terceiro do Brasil. Hoje tem. Mas
não garante, até 2045, mais ou menos, que todos do Grupo 1, chegando até o final, com os seus aposentados, não garante. Então, não se iludam, não tem dinheiro para chegar até 2040. Se continuar nessa pegada, não se iluda. Não achem que o negócio está sobrando. Então, nós queremos esses cálculos. A alíquota progressiva, ela tem outro fator que remete a uma outra lei, a Lei 9.917, de 98, no artigo 2º, que a contribuição patronal não pode ser maior que o dobro do servidor. Ou seja, se é 13, o dobro 26. Mas se for 7,5, o dobro 15. Quer dizer, nessa condição de diminuir a contribuição, a cobrança por alíquota progressiva, vai diminuir também o repasse da prefeitura. Isso é uma dificuldade que nós temos. Então, o ideal seria se tivesse uma tabela diferenciada, para não prejudicar aqueles que ganham menos. Mas nós temos essa dificuldade com a lei federal. Estamos conversando. Mas nós, vereadores aí, que sustenta o governo Felício, que é responsável com o dinheiro público, que precisa e necessita fazer essa lei impopular, mas com grande responsabilidade para não lhes faltar, lá na frente, o dinheiro necessário. Então, nós nos reuniremos mais vezes e apresentaremos as emendas necessárias. Não será fácil, mas será com grande responsabilidade. Agradeço àqueles que nos têm oferecido sugestões. Como um filho que quer ajudar a economia do pai, pergunta que eu posso ajudar. Como um filho que, irresponsável, só diz, não quero, não dá para não querer e retirar a lei simplesmente. Nós precisamos votar algo. Então, antes de você, talvez, achar que não tem saída, nos dê uma saída. Nos dê uma proposta. Não é simplesmente não vote a lei. Se tivesse uma saída, já votaríamos. Não temos ainda uma saída que machuque menos, que agrida menos. Mas o fato é o seguinte, nós, a comissão, aceitamos colaborações, sugestões para esse impasse tão difícil nesse momento. Então, nós temos uma dificuldade também legal, se o município não votar, aliás, a emenda diz em 2 prazos, 2 anos para fazer todas as alterações, todas as regras, por isso que o ano que vem teremos mais para falar sobre os benefícios dos pensionistas, talvez aqueles que virão agora, e também toda a regra para se aposentar. Aí tempo de serviço, uma série de coisas, que não será fácil também. Precisamos de mais gente que estude e nos ajude. Eu recebi um grupo de pessoas que deram umas ideias ótimas, isso é muito bom. Então, aviso vocês, se essa lei não for atendida, daqui a 2 anos, teremos dificuldades. Mas algumas regras precisam ser votadas ou implementadas, aplicadas, até 31 de julho. E uma delas é essa definição da alíquota. Correndo o risco de não aplicá-las, não aprová-las e aplicá-las, a prefeitura perder, então, o certificado de regularidade previdenciária. Ou seja, o município vai deixar de receber mais recursos da saúde, do SUS e também da educação. Então, nós estamos com um desafio muito grande, mas queremos resolver de uma maneira inteligente, responsável, para mais tarde, daqui a alguns anos, talvez nós nem estejamos mais aqui, mas também netos e filhos de vocês
não possam passar por aquilo que o Rio de Janeiro e outras cidades estejam passando. Então, senhor presidente, obrigado por esse momento e nós continuaremos nossos estudos. Obrigado, boa noite. Com a palavra, vereador Cyborg. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar um minuto de silêncio. Faleceu o irmão do nosso amigo Arthur, o Marco Antônio Gomes, e o velório está se iniciando lá na Urban a partir das 21h30. E o sepultamento será amanhã, dia 31, no cemitério Colônia do Paraíso, no Morumbi. Então, gostaria de solicitar um minuto de silêncio ao Marco Antônio Gomes. Passaremos a um minuto de silêncio solicitado pelos vereadores Marcão da Academia e Cyborg, pelo passamento dos senhores Armando Escobar Filho, José Arantes Lima e Marco Antônio Gomes. Nada mais havendo a tratar. Está encerrada a presente sessão.